Olá, mais um podcast, 50 minutos com Cíntia Dias e você também é nossa convidada e nosso convidado especial. Hoje a gente vai falar sobre vários temas, a gente vai continuar debatendo o Brasil, o estado de Goiás, as nossas vidas, a nossa história e para trazer esse debate, muitas flores, muitos amores, muitas dores, né? E muita revolução também, a gente convidou duas mulheres maravilhosas. E aí, gente, vocês vão me desculpar, mas eu adoro os podcasts quando tem essa mulherada na mesa, porque contrariando o patriarcado, a gente se adora. Sim, e a gente faz coisas maravilhosas quando a gente se junta. E a gente descobriu que juntas ninguém pode com a gente, né? E aí, para fazer esse papo ser muito gostoso, convidar você também para vir com a gente e convidar e agradecer a presença da doutora Débora Camargo. Obrigada. Presidente. Gente, essa mulher é presidente. Olha a carinha dela. Deve ter 15 anos. Como que pode? O AB agora tá pegando presidente. Né? Você viu? Nara. Você não vai longe não, minha filha. Porque especialista, Nara. 30 anos. Como é que você formou e virou especialista não, em 30 anos? Com 30 anos. Mas vamos lá, vamos fazer a coisa ser sério. A Débora Camargo é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Goiás. Parabéns, Débora, e muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Sério mesmo, os telespectadores que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos dando essa oportunidade para a gente debater temas tão importantes e relevantes aqui, né? Tanto para a nossa população LGBT, quanto para o Brasil e principalmente para aqui, né, no nosso estado, o estado de Goiás, que é um estado que mata muitas pessoas pertencentes, né, identificadas enquanto pessoas LGBT, QIAPN+. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente debater tantas questões relevantes e temas tão significantes, proposições para uma melhora da nossa sociedade, do nosso meio social. Nossa, a gente já sentiu o gostinho, né? Vai ser bom. E para completar esse time, que é uma pessoa que eu não deixei por último, minhas queridas, né? Vou fazer igual a minha sobrinha de Fernando. Os últimos serão os primeiros. Oxalá. Mas brincadeiras, né? À parte, a Nara é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, assim, uns 5, 6 anos, né? Acho que 5 anos, assim, conheço pessoalmente, acompanhava já a Nara, sempre achava que ela estava muito distante, sabe? Quando é que fala, gente, olha aquela pessoa e fala, essa mulher é foda, né? Essa mulher é muito... E eu nunca imaginei que seria uma mulher tão acessível, tão maravilhosa, legal, que, né, eu pra mim é uma amiga. Espero que ela tenha o mesmo aí por mim. Eu Mas tenho. Nara é uma advogada eleitoralista. E assim, gente, isso é raramente. Raramente a gente vê mulheres, não é, Débora? É verdade. Nesse espaço de eleitoral. Que é um espaço muito masculinizado de uma forma geral, principalmente, eu imagino, dentro do judiciário. Doutora em Direitos Humanos. Doutoranda. Tô quase, vou indo, vou devagar, chego lá. Se for pela militância, a gente já te dá o diploma, viu? E autora do Manual das Mulheres no Poder. Bem-vinda, Nara. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Débora. Eu, como Débora, também tô animada para essa conversa, porque eu sei que quando a gente reúne mulheres com tão grandes mentes, a gente consegue ir muito longe. Com certeza. Ah, que bom. E para começar, a gente vai ter algumas notícias aí que rolou na semana, no mês, pelo Brasil, pelo Estado. Acho que para a gente poder tentar já, né, trazer para quem está assistindo também, né, informações da realidade. A gente gosta de debater a realidade, a gente não gosta muito, né? Não somos adeptos às fake news. Então, vamos lá? Qual que é a primeira dessa semana? E fiquem à vontade, meninas, para Câmara Municipal de Goiânia. Câmara analisa possibilidade de aumento de número de vereadores. Ó, essa é para você, hein, Nara? Essa eu gostei. Já começou. A gente tinha 35, né? E agora temos 37. 37. A expectativa era 39. Sim. E não deu. São 18 municípios que cresceram, né? Isso. Alguns vão ter que diminuir, que acho que é uma polêmica, né? Mas o que você acha disso, Nara? Já começa aí com você. Então vamos de polêmica. Música de polêmica. Não, tô brincando. Pra que existe um podcast? Pra gente poder conversar sobre as polêmicas, né? Ocupar esses espaços. Mas talvez eu pense de uma forma diferente do que geralmente as pessoas trazem. Por quê? A gente acostumou a pensar de um jeito muito... alguns autores chamam de racionalidade neoliberal, que é o quê? A gente tem que diminuir, enxugar... o custo é muito alto, então tem que diminuir para que exista
menos Estado. Eu penso diferente disso. Então, minha opinião é, se a gente está numa democracia representativa, mais pessoas representando outras mais pessoas, isso é positivo e não negativo. Então, se a gente for olhar essa notícia com os olhos de quem acostumou aquele discurso de que o Estado tem que ser menor, de que se gasta muito, de que a gente está num arroxo, essa é uma ficção colocada para a gente que a gente acostumou a ouvir. Então, a gente naturalizou esse discurso. Mas se a gente for pensar de que democracia representativa é justamente mais gente representando mais gente, e quanto mais representação, quanto mais diversidade, melhor. Então, eu acredito como positivo esse aumento e sou super contra essas notícias de que tem que diminuir lugares de representação. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que aumentar não só os postos, né? Então, a quantidade de vereadores, a quantidade de deputados federais, senadores, a gente tem que aumentar isso, mas não só aumentar isso, a gente tem que ir para outras instâncias. Então, eu acho que garantia da democratização, Débora, sabe por quê? Eu penso o seguinte, assim, interessante isso, porque eu concordo plenamente que a gente precisa ter uma maioria ou pelo menos uma representatividade populacional mais significativa. É óbvio, né? Quando você tem um aumento populacional, você precisa dar respaldo desse aumento populacional na representatividade política que a gente tem na Câmara de Vereadores, por exemplo. Ocorre que eu entendo que talvez seja importante que a gente faça recortes dessas representatividades. E eu gostaria aqui de elucidar, talvez, né, trazer uma proposição reflexiva que é, tudo bem, nós vamos passar de 37 para 39, mas a gente terá o mesmo problema que nós tivemos no pleito passado, de chapas burlando a representatividade feminina, por exemplo. Quem serão essas pessoas que ocuparão essas cadeiras? Porque a gente precisa fazer um recorte ideográfico fático de quais populações aumentaram. Foram mulheres? Exatamente. Foi a população negra? Porque eu preciso ter uma representatividade que dê qualificação, representatividade fática à parcela que aumentou. Exatamente, porque a legislação não dá conta ainda de garantir democratização do espaço. Exato. Gente, Quantos LGBTs que a gente tem na Câmara? Não, zero. Zero. Aqui A gente zero. não tem em Goiânia? Não. Em Goiás? Não tem? Não. Por que a gente não tem essa... Quantas pessoas negras, declaradas negras, estão na Câmara hoje? Mulheres, E aí população eu ia chegar a LGBT, população TTIT, né, transexuais, E a gente sabe que teve travestis, sim, transgêneros, Débora. intersexo. Então, assim, nós temos essas pessoas que concorrem aos pleitos, mas elas não têm chegada, ou por uma série de outros, enfim, com chaves políticos elas não conseguem ser eleitas, e uma série de questões, e etc. e tais, financeiras e tudo mais. Mas qual é de fato a representatividade que nós temos dessas populações que aumentaram, dessas ideografias que aconteceram lá na Câmara de Vereadores? Zero. Olha só, se a gente for falar de... Eu vou separar aqui, vou falar uma parte de representação e outra parte de representatividade. Exato. Se a gente for falar de representatividade, a gente tem nenhuma. Zero. Se a gente for falar de representação, a gente tem baixíssima representação. Então, eu fico pensando que algumas pessoas entendem que a gente tem que separar, fazer primeiro a representação como se fosse uma escada. Primeiro a representação e depois a representatividade. Eu não penso em escada. Também não. Eu penso de camadas, né? A gente tem que fazer tudo junto o tempo inteiro. Essas coisas têm que coexistir de alguma forma. Sim. Então, por que não? Agora, o que a gente tem que pensar aqui? Existem diferenças. Então, se a gente está falando de aumento de vereadores, de quantidade de cadeiras, é uma coisa. Agora, se a gente vai falar de reserva de cadeiras, aí é outra. Eu sou uma grande advogada dessa pauta de reserva de cadeiras. A gente tem que começar a reservar cadeiras. A gente precisa, Porque democratizar mesmo. Democratizar a democracia. É isso mesmo. Por quê? Porque se a gente não reserva cadeiras, a gente vai continuar submetendo as mulheres, as minorias políticas. Eu gosto muito de usar um conceito de Márcia Tiburi, uma filósofa brasileira que entende que minorias políticas são aquelas pessoas que têm seus direitos aviltados, então as pessoas reivindicam seus direitos e nem sempre os ganham, né, nem sempre podem gozar desses direitos humanos, mas que
algumas vezes são até maiorias demográficas. certeza, Exatamente. exatamente. Esse Mas é um são conceito minorias da políticas. psicologia social extremamente importante, É. pertinente, né, nesse raciocínio, nessa reflexão. O que é minoria demográfica e o que é minoria representativa, porque são questões diferentes. Diferentes, A gente tem Sim. uma população majoritariamente negra, E mas que na é uma Câmara, minoria. a gente não tem nenhuma das duas Nada aqui na minorias nossa- ou maiorias não. resolvidas, né? Não mesmo. A gente, que é isso, assim, eu acho muito legal quando vocês começaram, né, a gente falando sobre Estado mínimo. Uhum. Estado é mínimo para quem, gente? Né? Porque É. se a gente vê as grandes incorporações que existem hoje, foram de estatais Uhum. ou tiveram investimentos estatais. Verdade. O Estado é Estado para quem? Né? Porque se for para a gente falar sobre as minorias políticas, ele realmente é um Estado mínimo já. Né? A gente não tem todos os serviços garantidos, e inclusive sobre representatividade e representação na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, né? Uhum. Então, gente, eu tô chegando na conclusão de que eu vou ter que fazer um podcast por slide. Vai ter que ser isso. Porque a gente basta- não vai A gente conseguir. parou aqui e já se Não, gente, aprofundou, mas isso é... exatamente, mas é um assunto que eu acho que é muito relevante, porque a gente está falando da vida das pessoas. Com certeza. Quem conduz, né, quem legisla para nós, não nos representa. Não. Ou não está lá para nos representar, né? Então, tem dois problemas. A gente elegeu pessoas que não nos representam, a gente elegeu gente errada, né? E por que a gente faz isso? Eu acho que... Olha, Ai. eu gosto muito de estudar essa área. Por que a gente faz isso? Mas dentro do eleitoral, a gente tem uns indicativos de dados dizendo que as pessoas votam, e não é só votam, viu, gente? É tudo. Tudo que condiz com a nossa vida real, a gente vota no que a gente conhece, a gente compra o que a gente conhece, a gente experimenta... Tudo a gente fica nós, seres humanos, a gente está tão acostumado ao Conservador, costume, que a gente é muito difícil a gente experimentar outras coisas. Então, quem que é eleito no Brasil é quem geralmente já é famoso, já Tem uma família já, não, né? Tem uma que é familiocracia. permanência, aqui. permanência política. Quando a gente faz uma reflexão mais aprofundada sobre essa questão, eu acho Fica que... até triste, né, Débora? Fica triste, por quê? Porque alguns quesitos me parecem ser relevantes de serem mencionados. O primeiro deles, né, é o seguinte: a gente consome um discurso. E a gente consome um discurso daquilo que a gente espelha que acha que é. Então, você não vai votar em alguém diferente daquilo que você gostaria de ser, ou diferente dos valores que você entende que devem ser. Mesmo sabe? que você não pratica. Mesmo que você não pratique, porque a verdade é que nós somos a sociedade da aparência. É verdade. Nós não somos, de fato, aquilo que nós entregamos enquanto figura, sabe? Então, quem eu quero aparentar ser? Eu reforço essa aparência. Portanto, eu faço o quê? Eu consumo um discurso. E quando há uma modulação de discurso que casa naquilo que eu quero consumir, ou naquilo que eu almejo ser, mesmo sem ser, eu reforço. Uma realidade que me oprime. Você sabe que um exemplo prático disso que você está falando, eu vi esses dias atrás uma postagem no Instagram do deputado Boulos, do Guilherme Boulos. Não sei por quê, mas eu gosto dele. Eu também. E ele brincando com a taxação de grandes fortunas e aquela pessoa que tem um Corsa, um trabalhador comum como nós somos. Porque as grandes fortunas. Mas é isso, às vezes a pessoa não está inserida naquela realidade, mas está servindo, porque como tem a aparência ou tem essa... Já consumiu esse discurso, já assimilou, financiou um carro, milhares e milhares de meses. É tão psicologia social isso, eu falo porque, tudo bem, eu estou aqui enquanto advogada, mas eu também sou psicóloga. Olha. Então, a psicologia social, ela estuda com muita propriedade essa questão da identidade. E a identidade, ela perpassa por um conceito de integração. Como que você se integra? Em determinados quesitos, para se integrar a determinado grupo, você precisa abrir mão da sua própria essência conceitual de existência. Entende? E aí você tem exemplos característicos, né? Eu sou de classe média baixa, mas eu me comporto como se eu fosse... Alta. Alta. E aí eu faço o quê para me sentir integrante? Eu cumpro esse discurso. E aí vota... Eu valido esse discurso, eu reforço esse discurso,
E eu abandono a minha própria essência. Sim. Ou seja, a minha né? percepção da minha própria realidade, ela é suprimida do meu racional Débora, inconsciente. mas isso é uma construção social também, né? Com Porque certeza. a gente tem tudo que é coletivo, que tem a capacidade de manipular ou de ser usado para trazer isso como ideal, né? Uhum. E aí a gente vai falar, por exemplo, do movimento negro. Com certeza. Graças ao movimento negro, hoje você vê nas TVs, nas novelas, né? No que é público, né? Muito mais acessibilidade, muito mais participação. Porque, gente, há 20 anos atrás, o povo negro, durante as novelas das 8, era empregada doméstica, lavadora e pronto. Hoje não, hoje ela ainda está fazendo, né? Esse tipo ideal é uma construção social. Com toda certeza. Né? E faz mal para nós. Mas vamos passar isso aqui, gente. A gente tem muito para falar, né, Débora? Com certeza. Qual que é o próximo aí? Porque nosso... tá. Isso daí já a gente acho que a gente discutiu um pouco já, né? Número de vereadores em alguns municípios brasileiros. Obviamente, alguns vão perder, né? A gente tem aí. Tão bravo, o pessoal tá bravo. Mas é isso que você acabou de dizer também, né, Nara? Porque será que esse realmente é o custo que, né? Se o cara faz, ou se a companheira, a mulher que tá lá, faz um papel de devolução do seu mandato para a sociedade, ela não é cara. Não. Agora é caro quando a gente vê algumas coisas acontecendo. Sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Falando de ficção e dessa representação. Uma coisa que a gente tem que perceber é que o município, a gente tem que estar em algum lugar. Com né? certeza. A gente existe fisicamente, de forma real, em algum lugar. E é no município que a gente vive. Com certeza. Então, assim, existem outras ficções, né? A ficção do Estado, a ficção do país, mas... Onde você está ali é o município. Então, o município, a gente às vezes se desloca tanto a outras, até discussões internacionais. Eu não digo que isso não é importante, eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo que, às vezes, essa centralidade, onde você está, das decisões políticas tomadas na municipalidade, são muito importantes. Muito. Então, eu vejo com muito receio e desgosto até essa coisa de vamos involuir, vamos diminuir, vamos cercear, vamos... Enfim, é sempre daqui pra frente, gente. Direito a gente só... Tá reforçando o que você acabou de dizer, né, Débora? Exatamente. É basicamente isso. Eu entendo assim, onde de fato eu terei uma atuação ou uma ação, um exercício de verbo que de fato vai entregar algum tipo de eficácia, eficiência, facilidade ou acesso à política pública para o meu exercício de vida diário. Isso acontece no seu município. É no seu município. É óbvio que as coisas estão em complexidade, uma coisa, né, tem interligação com a outra e etc e tal. Mas estar bem representado no seu município, né, ou ter representatividade de fato dentro desse município, você sendo pertencente de uma população ou outra, que tem uma característica X ou outra, e principalmente sabendo onde, para quem pedir, né, para quem que eu vou interceder? Onde eu vou pedir determinado acesso? Quem vai fazer esses regramentos da minha vida cotidiana? Exato. Quem é que vai facilitar o meu exercício diário, o meu trânsito na cidade? Quem é que vai me dar fluidez e organicidade aqui, no meu agora? Sabe? Porque a gente pensa muito no para frente, mas esquece que o para frente é feito do presente. E o seu dia a dia conta todos os dias, todos né, minha os gente? dias. Se você leva a criança para a escola, como é que tá essa situação desse trajeto? Quanto tempo você gasta? Como é que ele é feito, né? Para buscar alimentação, isso, quem resolve é o município. É o município, né? exatamente. Então, esse dia a dia, né, essa capacidade que a gente pode ter de falar com o Estado e com o país e depois, né, internacionalmente, só vai se dar se a gente tiver bem atendida no município. No município, né? exatamente. É isso, um pouco disso. Um pouquinho, né? Porque não... Vamos para o próximo. A CPI dos atos antidemocráticos. Já ouviu, né? O Mauro Cid e o Major disse que ele falou o tempo todo que ele não ia falar. Eu não sei se vocês assistiram o Pastor Henrique, deputado Pastor Henrique, ele fez um recorte. Ele falou, olha, quando o Cid chegou, quando ele era livre para poder falar, ele disse que ele estava executando ordens.
Então, depois disso, nas perguntas, ele falou que não ia. Ele usou da Constituição, Nara. Pode, Débora, usar da Constituição? Como? Uma pessoa que estava planejando o golpe, usar da Constituição. É porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, mas se ele vai falar e vai produzir prova contra si mesmo, ele pode ficar calado. Mas é aquela velha história, né? Eu acho que eu entendi a perspicácia daquilo que você está tentando mencionar, sabe, Cintia? É tipo assim, interessante, né? Porque quando algo reflete em mim, eu posso ser arbitrário. Mas quando eu quero o direito que todos têm, aí eu posso evocar a carta magna. Eu quero ficar em silêncio. Negaram, Eu gente. super entendo. Eu entendo esse raciocínio, querendo ou não, por pior que seja, né? E aqui não estou falando enquanto jurista, estou falando literalmente enquanto pessoa que integra uma sociedade, né? CPF mesmo. Falei assim, engraçado, né? Que o direito seu tem que prevalecer sobre o dos outros. Mas aí, quando você está numa situação de desvantagem, aí você evoca a regra do jogo, vamos dizer assim. Aí você lembra que Aí tem você que lembra jogo que tinha tem regra, né? Eu achei assim, né? Mas é isso, assim, né? Como é que... Ele não mentiu, ele falou a verdade, ele estava cumprindo ordens, né? E... Assim, eu não sei, eu acho que a gente é literalmente voltar em determinados tempos que a gente imaginou que tivessem sido superados, sabe? E eles não foram. Não foram. Eu acho que uma das coisas mais importantes que toda essa situação que nós vivemos nos últimos anos nos deixa como respaldo, assim, de atenção, cuidado, sabe? É que a gente não pode achar que acabou. Não A nossa acabou. constância e vigilância, ela precisa permanecer, sabe? É. Por quê? Porque é o mesmo discurso que a gente escutou em Nuremberg. Eu tava seguindo ordens. Peraí, você não é um ser consciente? Não. Você Gente, não mas tem se a gente for raciocínio pensar- reflexivo? Você não consegue medir a consequência das suas ações? Exatamente. Você é pessoa ou você é parte? Porque parece que, não, eu escutei uma ordem e eu executei, mas peraí. Mas eu penso assim, ó, ele não está errado enquanto indivíduo porque, né, ele está Sim, fazendo o papel dele de sim. se defender ou se permanecer calado e tal. Eu acho que é importante, essa CPI é tão importante e a gente também ter confiança nas nossas instituições é importante, Sim. porque existem provas, né? Se houvesse de fato um golpe, se tivesse naquele fatídico dia 8 de janeiro tivesse tido efetivado um golpe, quem seria beneficiado com esse golpe? Né? Não seria o Cid que viraria Não. presidente, ditador da República. Então a gente tem que pensar sob essa ótica também, que é uma ótica quase que inversa, mas é necessário da gente fazer. E eu fico pensando muitas vezes que estressante da gente enquanto sociedade não ter avançado ao ponto de relaxarmos em coisas já estabelecidas. Exato. Mas o X a gente ainda não superou. Não. A gente ainda não limpou, não lavamos a roupa suja da escravidão, da colonialidade, da invasão do território indígena, que o Brasil é um território indígena, a gente ainda não... Então, a gente ainda nem chegou na lavação de roupa suja, na reflexão, né, na digestão a respeito desses fatos históricos lá de trás. Como é que a gente vai ter digerido já e superado a ditadura, que é de anteontem? Não, gente, Com e assim, toda como certeza. que deixou muito claro, né, que tem muita gente que tem, né, como forma de agir, de viver a violência. E Sim. tá do nosso lado, sabe? Do Eu acho nosso lado. isso é importante a gente saber que, mesmo que seja muito dolorosa, a história ela existe para ser contada e não para ser apagada. Com sabe? certeza. Isso não pode ser apagado. Isso a gente vai ter que lembrar, vai ter que estar nos livros de histórias do Brasil que a gente teve uma tentativa de golpe, né? E mais do que isso, de que pessoas apoiavam essa tentativa de golpe com o discurso de transfobia, com o discurso de LGBTfobia, com o discurso de racismo, do patriarcado, né? Eu penso, sabe o quê? A primeira coisa, assim, que me parece muito significativa de tudo isso é que quem somos nós enquanto brasileiros? Qual é realmente a nossa identidade? Porque parece que essas pessoas vivem num universo apartado da realidade. Por que eu digo isso? Nós não estamos no leste europeu. Não somos um povo de sangue puro. Não, e branquinhos, todos branquinhos. Nós somos... Gente, será que essas pessoas não têm uma percepção da sua própria realidade? Falam assim, de onde você veio? Não tem.
Não tem, né? É aquilo que a gente tava discutindo agora. Não é o que eu sou, mas é o que eu gostaria de ser. Eu olho lá e eu me vejo exatamente, né? E aí essas pessoas não conseguem entender que esse discurso é um discurso de autoexterminação. E o que nos leva a crer que, reflexivamente, de maneira pensada, essas pessoas sequer sabem quem são. Elas não têm uma construção de identidade, e aí, quando não tem uma construção de identidade, não há um conceito de nação. Porque essas pessoas não se sentem pertencentes e integrantes Exatamente. de um mesmo povo e um mesmo grupo. Concordo, Débora. E vou continuar essa provocação e essa reflexão que a gente está indo. Provocar quem nos ouve, quem nos assiste também, que é assim. É muito difícil a gente visualizar a essência de algo quando porque a pílula vem dourada. Exato. Então ela é deturpada, né? A gente tem que analisar a essência dessa pílula. Quando vem algo assim, amor à bandeira, às nossas cores nacionais, é um patriotismo que você fala, não, mas eu sou brasileira, eu também quero ser patriota. Eu também quero ter orgulho da minha nação. Aliás, eu quero ter, não, eu tenho. E aí, só que esse discurso é só uma camadinha muito fina e muito deturpada dentro de uma coisa muito mais perigosa. O que eu acho que... Aí eu fico pensando, cá com os meus botões, pensando, como é que a gente pode combater isso? Eu acho que colocando uma lente, como um óculos, né? Eu também tenho meu óculos, mas não trouxe hoje, mas se a gente colocar um óculos para corrigir as deturpações que a nossa córnea tem, a gente vai ver com perfeição. E qual é esse óculos que a gente tem que colocar? Eu penso que a gente tem que colocar esse óculos que tem esse filtro de crítica decolonial, porque a gente aprendeu a colonialidade. Isso de que eu não me vejo como uma mulher brasileira, de uma família interracial, de muitas formas, submetida a violências coloniais. Eu não me vejo assim porque eu também não aprendi, eu não pus esse óculos. Mas se eu colocar esse óculos, e outro óculos que eu acho que é muito importante a gente colocar, são dos feminismos. Com Se a gente certeza. passar, então, a nossa visão atravessar esse material através dessas duas lentes, a gente vai conseguir daí sim ter um sentimento de nação forte a ponto de termos tanto orgulho da nossa ancestralidade do nosso povo originário, que muda tudo. Absoluta certeza. Assim, acho que vocês duas detonaram, mas eu acho que é isso mesmo, né, gente? Dá até um abaixo astral, né? Saber o quanto a gente ainda tem para poder fazer. Porque não é fácil você tirar essa lente, né? Exato. Essa lente, ela parte se a gente pensar na educação de base, eu gosto muito da área da educação, apesar de não ser educadora. Mas é uma coisa que eu sempre gosto de estudar, gosto de estar junto. Eu sou da educação popular, mas, né, eu gosto dessa... Mas não. Com a educação popular a gente aprende muita coisa, né? E o quanto o que é burocrático da educação está distante dessa lente, né? A gente não valoriza na história a história do Brasil. Os livros de histórias do ensino fundamental, até o ensino médio, assim, 70% é sobre a Mesopotâmia, sobre a Grécia, sobre todas as humanidades, menos a nossa história. Tem muito pouco tempo que a gente reconheceu que o Brasil não foi descoberto em 1500, gente. Né? Então, assim, para mostrar que quando você traz esse conceito do que é decolonial, o que precisa ser, é muito forte. Sim. Sabe? Quem tá ouvindo e quem tá assistindo a gente precisa entender do que a gente tá falando. A gente tá falando de que as pessoas precisam saber como... a história ela não pode ser apagada, né? Desde os indígenas até hoje, o que é o Brasil e saber até que ponto eu pertenço ou gostaria de não pertencer, para estar aqui, né? E nos reconhecer como brasileiros e brasileiras, são os mecanismos de negação ou fuga, sabe? A psicologia fala muito disso. Quando você não tem consciência cognitiva para realmente enfrentar, você faz o quê? Você entra em negação. Ou você como se isso bastasse para deixar de existir, o né? que são as fugas? Trocentas milhares de fake news. Meu Deus! E coisas absurdas. Absurdas que as pessoas optam por escolher como verdade. Tamanha fuga da realidade que elas estão. Porque é mais fácil fugir do que o quê? Do que enfrentar a realidade.
Porque deve doer bastante, né? Exato. Você saber que você... Mas você sabe, esses dias atrás eu estava conversando sobre inteligência artificial e a gente saiu de golpe para inteligência artificial. Eu vou explicar o meu pulo, twist carpado, que é o seguinte, o cérebro humano, a gente poupa energia. Então, a gente tem um cérebro enorme, se a gente Nem for usa olhar de todo, né? Os nossos... percentual corpóreo, né? Ele é gigante, com outras espécies também se comparar. Então, a gente tem um puta cabeção, não sei se pode falar palavrão. Pode. Mas a gente tem esse cabeção enorme aqui com uma máquina muito potente que consome muita energia. Aí o que a gente faz? É até um sinal de inteligência a gente poupar energia, mas você pensar, entender algo, encarar essa realidade, seja ela o que for, pode ser algoritmo, pode ser regra eleitoral, pode ser qualquer coisa, né? Mas você entender, compreender a realidade vai desgastar muito. A gente tem que pôr energia. E o nosso cérebro fica, não, poupa. Não gasto tanta, não. Poupa. Aí é que surge a fake news. E por isso que a gente tem que ter tanto cuidado. Porque é verdade. Dá trabalho. Imagina, se eu tô vendo um problema ultra complexo, difícil de resolver, muitas coisas... envolvendo muitos interesses, muitas pessoas, muita história, muito futuro, muito passado... Ai, não é melhor só a gente ver uma mamadeira de não sei o quê e aí resolve tudo? Com certeza. É, por aí. Ai, gente, é isso. Mais um comentário. Vamos lá, ver o que é o próximo. Conselho de Ética. Instaura processo contra deputadas que insultaram colegas. Ainda bem que vocês estão aqui para falar pra gente se isso tem legalidade ou não, né? Sobre o marco temporal... que era, né, as terras indígenas, né? Agora você pensa, gente, é aquilo que a gente acabou de falar, né? 1500 chega os branquelos aqui e fala que a terra é deles, né? Invadem as nossas terras, atenção aos contra os invasores aí. E aí, os povos indígenas têm travado uma luta muito bonita, né? Muito bonita porque, assim... Não é nem muito bonita, acho que a gente tem que usar outra expressão. Uma luta muito potente, muito necessária de estar de garantir o seu território, garantir a sua cultura, a territorialidade, toda a sua história. E aí as deputadas, e engraçado que foram 6 mulheres, né? Foram apresentadas no Conselho de Ética, e esse Conselho de Ética recebeu essa apresentação em uma semana. Recorde. Tempo recorde. E aí, meninas do judiciário, resolve esse problema para nós. Nós vivemos essa realidade no nosso judiciário dia a dia. Quem são as pessoas que têm acesso ao judiciário, sabe? Eu não consigo, a gente não existe a possibilidade de a gente fazer esse tipo de discurso, ou essa discussão, ou construir um debate de fato, se a gente não entende que tudo isso continua seguindo uma linha de raciocínio que é estereotipada, sabe? Que é ideográfica também, que também é representativa. Vamos falar de maneira honesta. Quais são as profissões mais importantes que nós temos no nosso país? Continuam sendo as profissões coloniais. É engenheiro, médico ou advogado. Mas o engenheiro faria uma cirurgia se a sala dele estivesse suja? Sabe? De uma outra, sabe? Será que ninguém consegue, né? Não, é claro que não consegue, mas assim, que é isso, né, que você está trazendo. A valorização do profissional como se ele tivesse uma função absurda, assim, né? Absolutamente maior do que outra. É porque a colônia... As profissões imperiais, sabe? Aquelas coisas que davam status, que davam significação, né? Enquanto pessoa pertencente a um império e etc e tal. Tudo isso vem. E eu digo de verdade, assim, é engraçado determinados discursos, né? Porque quem faz a máquina judiciária funcionar? Pessoas. E quem são as pessoas que estão lá? Porque os recortes permanecem. Os recortes permanecem, né? Então, quem está no Conselho de Ética? Homens brancos. De meia idade, ricos. De meia idade, ricos. Esse é o recorte. Exato, esse é o recorte. Então, não é uma reflexão absurda e difícil de se perceber na prática. Por quê? Porque é fácil, né, perpetuar a perseguição. Exatamente. É fácil silenciar, né? É fácil apagar, o apagamento, o silenciamento, né? E, principalmente, eu acho que nós, enquanto país... que temos uma Constituição, uma Carta Magna, que veio com uma propositura positivista, legalista,
O que nós temos de dicotomia no judiciário hoje? E aí, você vai ser legalista ou garantista? Qual será a sua visão interpretativa da hermenêutica que está nesse artigo, nessa jurisprudência? Nós temos 2 vieses. Ou você vai ser legalista e vai aplicar a lei como está, que naquele momento de constituinte era proposta. Ou você vai ser, né, garantista, porque aí nós estaremos falando de direitos humanos fundamentais, de prerrogativas e princípios e etc e tal. Só que isso também é relativizado, depende para quem. Não pode usar as duas coisas, Nara? Olha, eu quero tudo. Eu quero café e água. Eu quero tudo. Verdade. Eu quero direitos. Eu sou prova, testemunha. As duas querem tudo. Mas eu vou voltar num raciocínio que quando a gente começou, eu fui provocada aqui em tantas coisas, umas que eu já tinha pensado, outras que eu não tinha, Débora. E eu acredito que quem nos assiste e quem nos ouve também, né, Cíntia? E uma coisa que eu queria dizer era sobre violência política de gênero. É uma área que eu estudo, eu me dedico a entender o que é isso. As camadas que perpassam essa construção, por que a gente chega ao ponto de que parlamentares que defendem uma pauta originária estão sendo perseguidas, estão sendo processadas e correm o risco até de serem caçadas. E por que isso acontece? Quando você falou assim, a gente internalizou uma hierarquia. Essa hierarquia, ela vem da metrópole. Nós fomos, e para alguns estudiosos ainda somos, colônia. E essa hierarquia é uma hierarquia colonial. Então, quem está mais próximo do rei tem privilégios. E a gente replica isso até hoje aqui. O judiciário, como é um poder. Então, é o mais próximo que a gente conseguiu de estarmos todos, né? Todos e todes dentro de uma estrutura de exercício, de decisão coletiva, é a democracia. Então, só que o X é que essa estrutura, ela não é hermeticamente fechada e sem comunicação com o nosso histórico. E o nosso histórico é de que tinha um rei com privilégios e uma corte muito próxima com privilégios, e esses privilégios eles iam se dissolvendo conforme a distanciamento. E o X é, o que a gente resolveu replicar aqui no Brasil como em outras colônias? A gente resolveu replicar essa proximidade de... Então, assim, vamos ficar mais próximos do rei. E quem é o rei? Aí substitua. Pode ser o coronel político do seu estado, da sua região. Pode ser o representante do poder judiciário. Porque pensa, então a gente tem esses 3 poderes. Judiciário, legislativo e executivo. E é impossível a gente retirar desses 3 poderes dessa sistemática de hierarquia de privilégios. Com certeza. Mas a gente tem que construir isso. Como é que a gente vai construir isso? Eu acredito que essa construção, ela vai perpassar a gente combater frontalmente a violência política de gênero. Porque quando a gente tem toda essa sistemática de perseguição de mulheres eleitas, mulheres que estão ali defendendo pautas importantíssimas para o Brasil, se a gente tem a perseguição dessas mulheres, vamos imaginar, eu gosto de fazer esse exercício, vamos imaginar o oposto. Então, retira essas mulheres de lá. Todas essas mulheres eleitas concorreram a pleitos duríssimos, tiveram desafios financeiros enormes para participar e serem eleitas, mas retira essas mulheres de lá. Quem que sobra e qual pauta sobra? Se a gente retirar essas mulheres de lá e deixar quem já está e quem já tem estado há muito tempo nessa hierarquia, nessa proximidade de privilégios, a gente vai ver que aí a gente vai estar muito mais próximo da colônia do que da independência, da autonomia. Claro. E aí, por isso é que é perigoso. Então, eu vi na internet um coletivo de assinaturas para que a gente defenda o mandato dessas mulheres. Assine, faça. Eu vi um card legal dessas mulheres dizendo que eu apoio essas mulheres, porque eu apoio a democracia. Então, quanto mais vozes dissonantes tivermos, melhor é democraticamente. É mais difícil, mas é melhor. Nada, mas olha, a gente pensar que não tem 12%. Acho que esse novo parlamento não tem 12% a garantia de mulheres. Que é isso, a democratização ela não está, né, na prática mesmo. Segundo, é a primeira vez na história do parlamento brasileiro que se elege mulheres trans, mulheres indígenas. Sim. É a primeira vez que a gente tem 2 mulheres trans. Então, como é que a gente pode explicar por que essas mulheres, por que essas pessoas que estão
historicamente nesse parlamento, se incomoda tanto com a presença das mulheres. Gente, 2016, colocaram um banheiro dentro do parlamento feminino. Dentro daquele espacinho onde que todo mundo debate, só tinha banheiro masculino. Aquele espaço, isso diz muito, porque aquele espaço, ele não é para nós. Não foi construído não pra foi gente, construído mas a e gente tá pensado lá, viu? para Então vamos nós, né? continuar. Quando a gente rompe, Sim. o constrangimento é tão grande que você tem um conselho de ética, da noite pro dia, com 6 nomes, porque as mulheres chamam os assassinos de assassinos. Porque elas denominam. Porque quando você vai na aldeia, você mata os indígenas, você é o quê? Sim. Você vai lá na floresta, destrói tudo, pega uma corrente, destrói tudo, mata, garante a miséria para os indígenas, você é o quê? Né? A gente assistiu. Gente, Yanomami, é verdade. como que as pessoas não podem fazer uma relação, né, Mas é o que eu tô te com a falando. realidade? Qual é o senso de percepção da realidade que eu tenho? Ele é autocentrado num estereótipo que eu acredito que eu sou. Exatamente, né? Que eu sequer sou. E a gente... Tipo assim, aquele homem branco que tá ali, meu filho, você não é europeu, não. Não. Eu só queria te contar. Vamos fazer um chá de revelação. Senta um cafezinho. Não, você não é não, peraí. Mas é isso. Calma aí, que você também é miscigenado, você também tem... Essa E eu acho que é a realidade. Eu fico cá pensando, né? Olha, a que ponto chegou a naturalização das violências? Porque a gente deveria fazer um exercício que é assim, se o Brasil não tivesse sido invadido, se a gente não tivesse sido colônia, se a gente não promovesse o extermínio de povos aqui, como seria o nosso Congresso? Que cor teria nosso Congresso? Eu nem falo de binarismo, né? Binariedade de gênero. A gente teria quantos gêneros ali dentro, entende? É verdade. Porque existem culturas indígenas que veem gênero de forma muito diferente da nossa homem e mulher, né? Então, assim, que cor teria nosso Congresso? Qual seria a Constituição? Que gênero teria? Então, vamos chegar... Como é que a gente... Aí tá. Então, esse é um raciocínio. Então, como é que a gente chega nesse Congresso tão diversificado, cheio de visões de mundos diferentes, cheio de diversidade, pluralidade? Conflito. Ai, a Nara traz essa esperançar, sabe? Eu gosto. É uma coisa deliciosa, né? Conflito, com Porque... toda certeza. Conflito, resistência e principalmente, assim, por hoje, né? Eu acho que uma pergunta extremamente relevante que você suscitou aqui para nós, né? A título de reflexão. Como que nós chegamos num parlamento possível com 2 mulheres trans? Você já parou para pensar que dentre as possíveis existências, o que essas mulheres tiveram que superar? Nossa, gente, não. Isso significa que para que elas chegassem até onde elas chegaram, elas são boas pra caramba. Elas são extremamente qualificadas. Sim. Elas são muito boas. Elas têm uma inteligência emocional extremamente significativa. Gente, vocês viram durante o depoimento do Cid, os bolsonaristas rindo das meninas que estavam falando, das deputadas que estavam falando, né? Quando elas fazem alguma questão, eles começam a falar junto, bocejar, né? E tampar os ouvidos. Então, tem alguns vídeos, né, deles das mulheres fazendo... Por que é tão ruim, Nara, sabe? Eu acho que a gente precisa entender. Para quem está nos ouvindo e participando com a gente, que é para participar também, né? Porque não defendem a cota. Cota racial, né? A cota de gênero, não defendem. É isso que a gente defende, então? Esse tipo de não representatividade, né? É de colocar as mulheres sempre em constrangimento. O Caiado teve na CPI do MST e falou para a Sâmia que ela era jovem demais. Então quer dizer que a juventude ela é burra. Porque faltou só isso. Gente, a juventude é o futuro. Exatamente. Qual é o respeito? Qual é o respeito desse tipo de informação, né, pra gente? Eu já tenho uma visão diferente, por exemplo, assim, enquanto consciente coletivo. Essa maioria que está lá. Quem são essas pessoas? Que representa a minoria. Exato. Muito. Além delas representarem a minoria, como que elas se comportam enquanto adolescentes aborrecidos, emburrados? Muito, né? Super.
Eu não quero e acabou. Mimado, Mas me por dá que esse que você não pirulito quer? vermelho, é meu. Não constrói o contraditório, não há diálogo. Não, Porque não há gente, democracia. a reforma tributária, É. depois de 30 anos sendo Não há discutida, diálogo. o bolsonarista... o pessoal vai votar? Então eu não voto. É. Gente... Tá bom, então me apresenta uma razão contraditória possível para esse Porque argumento o que eu pessoal apresentei. não vai Não votar. consigo Não construir, eu só não tem. quero e acabou. É Eu birra, só né? vou... É birra. É birra. É isso, né? É só birra. É. São adolescentes. Você entende? Uhum. Eu não quero. Eu É. tampo o ouvido, tô com Ah, sono. uhum. Falta só pegar a caneta e jogar a bolinha de papel. Não, gente. Ai, meu É Deus. esse o comportamento que essas pessoas têm? Eu fico tentando me questionar, sabe, verdadeiramente. Eu falo, pelo amor de Deus. Essas pessoas não respeitam o decoro parlamentar. Não respeitam a simbologia daquela casa. Elas não fazem a menor ideia do que de fato significa estar ali. Estar no parlamento, exatamente. Aí o outro me coloca uma peruca Nossa, isso Gente. é extremamente e violento. vai Não, na gente. tribuna. Gente. Essa pessoa... Olha Aí, lá. essa pessoa tem noção do que significa o que ela fez? Não. Do que Olha, significa eu não sei se estar ele ali? tem criminalmente e administrativamente, politicamente essa noção, mas deveria, porque ele é um deputado eleito, né? Ele é maior, capaz, espero que esteja vacinado, mas é um maior capaz. Então, porque na minha terra a gente chama assim, não, esse aí é maior e vacinado, tem que ter noção do que faz, mas espero que esteja vacinado. Mas o X é uma violência tão grande, mas a tal ponto que quer retirar essas mulheres desse papel. E se elas estão ali porque são eleitas, eu não quero ouvir. Isso é tão absurdo. Eu fico pensando, né? Débora disse do que essas mulheres e qualquer minoria política passa para chegar até Uma ali. superação gigantesca. Nós temos pela absurda. primeira vez, uma bancada do COCAR. 4 mulheres indígenas eleitas. Bancada do COCAR. Meu Deus, mas o Brasil é indígena. A gente deveria ter, assim, tudo quanto é etnia, com tudo quanto é língua, Isso. com tudo quanto é sobre como isso. visão de mundo. Concordo. E a gente ainda tá assim, mas olha, eu como otimista inveterada que sou, eu fico sempre pensando assim, tá, então a gente chegou agora, em 2023, com essa bancada. Como é que a gente faz para ocupar mais espaços, para diversificar mais, para pluralizar, para permanecer? Primeiro, para permanecer. Sim, permanecer. Segundo, depois de permanecer, para ampliar. Sim. A gente precisa, né? Porque é o que nós precisamos. É isso. E assim, foi muito violento, eu acho que foi muito violento. Eu assisti depois as mulheres trans que a gente tem, né? As 2 nossas eleitas, fazendo podcast, comentando sobre isso. E a gente está falando de um espaço, né? Sobre transfobia, a gente está falando de um espaço que é o centro da violência. Com certeza. Goiás é um estado que mais mata mulheres trans em mortes violentas. Com certeza. Então, assim, não é qualquer coisa. Tenho até uma amiga que é uma mulher trans, que ela fez um poema, que o trecho do poema, ela fala que você arrancou meu coração, eu arranquei seu coração, porque você me enfeitiçou para te amar. É de um caso verídico, né? Que um homem fica com uma mulher trans, sabendo que ela é uma mulher trans, mas depois a mata para poder dizer que aquilo é negar. Porque essa possibilidade de negar a realidade, ela é tão violenta que tem essa capacidade de arrancar o coração de outra pessoa, né? Exatamente. E é nesse estado que a gente faz isso. E a gente não está falando de nada figurativo, né? Não. A gente poderia estar falando de alguma coisa não literal, mas é tão triste ao ponto de a gente estar falando de algo que se concretiza. Sim, e feminicídio. Então, Nossa, nós né? estamos num estado que só cresce. Então, o crime assim, assado, os crimes, eles diminuem de acordo com isso, com aquilo. Mas os crimes contra mulheres, crimes contra trans, crimes contra a população LGBT só aumenta. Então, a gente está assim, na contramão dos direitos humanos, na contramão da racionalidade, do amor, da pluralidade. Então, como é que a gente faz para parar? A gente se torna números. Sim. Sabe? Assim, olha, você deixa de ser uma pessoa, né? Para se tornar números. E como se isso fosse muito importante, muito legal. Eu não quero ser um número. Eu não quero estar nas páginas de feminicídio. Não quero ver a Débora nas páginas de LGBTfobia. Ou não quero... É sobre isso, gente. Nós estamos falando de pessoas. A gente está falando de vida, de pessoas que têm uma vida, que respira. E que elas estão sendo silenciadas, você sabe né? que
o combate a isso, ele não pode ser relativizado, sabe? Nós precisamos de um maquinário jurídico, de um funcionamento institucional de Estado que coíba de fato esse tipo de coisa. Tem duas coisas que eu gosto de falar, né, em relação a isso, que é, primeiro, eu acho inteligentíssima a maneira de enfrentamento que o nosso ministro Dino tem com esses tipos de arbitrariedade, com essas violências perpetradas, que é o quê? Por favor, eu vou ser caricato com você. Porque, a bem da verdade, não há nada de inteligente e inteligível no que você discorre, no discurso que você traz. Você é uma caricatura mal feita de si mesmo. Como é que pode, né? Vamos ver aquele vídeo, porque tem um vídeo dele falando. É muita caricatura, gente. É muito. Então, eu não como é que alguém como pode levar esse menino a sério? Exato, eu não tenho como ter um diálogo inteligível com você se você é uma caricatura da sua própria existência. De ser assim, né? E vende essa... Mas sabe o que me assusta? Ele ter tanto eco. Exatamente, porque Nara. Ele ser assim, tudo bem, isso aí tem 1 milhão de explicações, mas o XE, ele é um deputado eleito. Num estado que, vamos combinar, Minas Gerais, gente, por favor. É porque é tradicional, né? É tradicional porque justamente tinha uma proximidade muito grande com a coroa, com toda essa hierarquia de colonização que a gente ainda replica. É porque isso é muito sério, né, Nara? E a gente às vezes deixa passar. A nossa história diz quem somos. A gente não tem como apagar, por mais que se anegue, né? E nós somos, sim, uma colônia ainda mal resolvida, né? Sim. Porque a gente não enfrentou ainda nossos... Não enfrentamos, Nossa, mas vamos combinar, né? Um estado que teve Tancredo, um estado que já foi um estado extremamente importante na história política do nosso país, eleger isso... Mostra pra gente aí, Natanael, esse vídeo. Né? Olha pra gente recuperar. Até o meu local de fala. Né? Porque... Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Olha, eu acho que esse rapaz tem problemas muito profundos e que ele replica de uma forma a fazer piada, mas isso não é piada, ele tá num lugar muito sério. Muito sério. É isso que eu tô tentando dizer, entende? Acho Será que essa pessoa falando sobre isso o tempo todo? Essa pessoa sequer consegue perceber onde ela está. O parlamento hoje... Os parlamentares que estão hoje né, ocupando a cadeira, eu acho que eles não sabem realmente onde eles estão e para que serve aquela cadeira, aquela caneta, aquele espaço, o que eles vão discutir, né? É muito sério, gente. E a gente está falando de um problema, assim, que ela não é só nacional. Né? É um problema que a gente está vivenciando todo o tempo durante a nossa realidade aqui no município, nos municípios, né? E no estado. A gente acompanhou aí a cota, depois das eleições, vários processos questionando o que você trouxe no começo, Débora. A cota de gênero. Né? Exatamente. Porque ela foi cumprida? E por que demora tanto? Por que o TSE demora tanto para que esses processos... Porque você imagina, 2 anos depois de eleição, ainda tem processo sobre cota de gênero. Por que esses processos demoram tanto para ser resolvidos? Olha, eu... como advogada subscritora de algumas dessas peças... Eu não sei do que a Nara está falando. Inclusive, eu fico muito orgulhosa, sabe, Cíntia? Esses dias atrás eu fui em alguns eventos jurídicos e me perguntaram com tanto espanto a respeito de algumas conquistas processuais que a gente fez de ineditismo de decisão, e eu fiquei tão orgulhosa de ser a subscritora dessas peças, mas voltando... Mas você merece e precisa, né? Ficar orgulhosa mesmo, viu, né? Porque, para quem nos vê, nos assiste, a Cíntia é minha cliente no eleitoral, né? A Cíntia é uma mulher extraordinária que tem rompido muitas e muitas fronteiras. Isso é importante, sabe, Cíntia? Inclusive, com a sua atuação, com o seu jeito de ver e fazer política, a gente tem conquistado para todas as mulheres em âmbito nacional. Isso é muito porreta. Num estado que é tão patriarcal, tão misógino, tão ainda retrógrado, a gente tem rompido fronteiras. Isso é importante. Eu vou... Nara, eu não fiz sozinha, viu? A gente fez muitas. Sim, fizemos juntas e somos muitas. E você é muito culpada disso, porque senão a gente nem tinha começado. É uma resistência mesmo, é uma resistência de... Não, peraí, existe uma regra e vocês vão cumprir a regra, E a gente tem medo.
A gente tem Olha. medo, Débora, e essa mulher segurava na minha mão, me sacudia. Falava, não, vai dar Falava, vai certo. dar Nós damos certo, conta, né? você Você não tá sozinha. Mas você sabe por quê? Eu fico pensando assim, tá? Então, o judiciário como poder constituído, porque a gente que é advogado tem noção, a gente aprende de que o judiciário é, de fato, um jeito de resolver todos os problemas do mundo. Você vai entrar com um processo, nossa, resolveu. Judicializa tudo, né? Só que o X esse tem um lado bom, que a gente tem que aprender a Fazer manejo dele. fazer manejo dele, mas tem um lado ruim, que é demorado, que é muito formal, que se você não coloca algumas coisas ali, você destrói toda Toda a tese de então, defesa. é delicado, é estratégico. Um grande X é que eu fico pensando de cá. Eu sempre dou um exemplo, que é o cinto de segurança. Uhum. Nós aqui nessa mesa, e talvez quem nos assiste, quem nos vê, foi criado livre, sem cinto de segurança. Então, eu, ao menos, era assim, bota 8 meninos nesse carro. Então, Tá cabendo, meninada, pode ir, né? tá cabendo, vai um no colo do outro, não sei o quê. E aí, de repente, veio a legislação de trânsito e disse, olha, não pode não. Criança de tal idade vai ter que ter a cadeirinha. Olha, Pra nós vamos... preservar a vida a da vida. criança. Então, vai ter não só a utilização do trânsito, mas a gente vai ter campanhas de educação para a população, a gente vai ter aplicação de multa, a gente vai ter fiscalização, e essa pessoa, a um certo ponto, ela vai perder a carteira e tudo mais. Aí a gente começou a mudar, foi um ponto de mudança da nossa sociedade, da cultura de trânsito da nossa sociedade. Eu fico pensando assim, ó, a postura de Cíntia, a minha, a de Débora e a de tantas outras pessoas é de mudar a cultura política. Então, o que a gente está tentando aqui? É fazer com que as pessoas tenham, com que a gente viva em mais democracia, é mais pluralidade, é entender que por um lado, é muito sofrido, é muito difícil você ver a legislação que já existe, que não é perfeita, está longe de ser perfeita, está longe de ser suficiente, mas ainda é essa legislação sendo desrespeitada. Mas onde a gente vai se ancorar? Então, vamos entrar com um processo que seja demorado, não importa, a gente vai entrar com esse processo, porque isso vai ter um resultado. Eu fico pensando, uma das coisas que eu tenho insistido muito enquanto tese, uma tese jurídica, né, que eu tenho insistido, é que o partido, ele tem que ser responsabilizado. Mas não é só o partido responsabilizado. As pessoas que ocupam aquele diretório também. Porque se a gente for olhar no termo jurídico, o partido é uma ficção. Só que se a gente responsabiliza só o partido e não responsabiliza aquelas pessoas que ocuparam o partido, a gente cria a gente retroalimenta uma cultura política muito perniciosa para a democracia. Com certeza. Que é assim, então o homem branco, de meia idade, rico, preside o partido naquele momento. E esse homem branco de meia idade, rico, geralmente um partido conservador, ele decide numa canetada BIC, ele decide que ele frauda ali a cota de gênero. Com certeza. Aí o que acontece? Depois o partido pode até ser multado, o mandato pode até ser perdido, cassado, enfim. Só que ele não tem responsabilização nenhuma. Então e eu ele tenho precisa insistido. Precisa eu tenho insistido ser. nessa tese de que ele tem que ser responsabilizado, inclusive com a inelegibilidade. Porque para a gente retirar esse ponto pernicioso desse jogo político. Eu acho que a Nara traz um ponto, né? Vários, mas assim, que eu vou caminhar aqui para os finalmente com isso, né? Essas provocações que a gente faz, por mais demoradas que seja, elas têm resultados, sabe? Então, assim, é muito ruim que demore. Mas que bom que a gente tem resultados, né? Porque é isso que você acabou de dizer. Por que a legislação ainda não entendeu que os partidos não são seres alienígenas, não são luzes, né? Elas são efetivamente materialidades, são pessoas que controlam. Então, quem está errando tem um problema ali. E como é que a gente vai resolver isso? Então, a partir desses questionamentos. Então, é muito valoroso. Eu acho que traz muita coisa ainda para a gente poder discutir, porque o nosso tempo está acabando, os 50 minutos passam muito rápido. Eu acho que esse relógio aí, não sei não. Esse relógio está mexendo, porque a gente nem falou tudo. Falou, Débora? Não, é impossível, né? A gente São não conversou. o tempo é curto demais para a gente fazer reflexões tão profundas, Tão né? profundas. Para a gente trazer esses debates aqui e mais, né? Dar espaço para que as pessoas também participem, né? Para construírem junto conosco, né? Então, caramba,
Que pena, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Adorei te conhecer, Débora. Eu tô maravilhada com vocês, com o debate, com as reflexões que a gente trouxe aqui, né? Você vai voltar, né? Com certeza, então né? ótimo. Me chame mais vezes. Ótimo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, discutir temas de tanta relevância, né? Principalmente, assim, fincar o pé para ocupar esse espaço, sabe? Eu sei que vocês vão tentar burlar, mas a gente vai fincar o pé na regra e a gente vai dar eficácia e eficiência para isso. Eu acho que é mais ou menos isso que a Nara está falando, sabe? Peraí, tem uma regra, eu vou acionar o judiciário, vai demorar, mas eu não vou desistir, nós vamos resistir, sabe? O que é o nosso desafio? Tudo bem, a gente gostaria que a nossa voz ecoasse um pouquinho mais rápido, que fosse um pouco mais distante, mas nós estamos aqui. Exatamente. E nós não vamos aceitar retroceder. Muito lindo. E talvez seja isso que essas pessoas que estão lá por tanto tempo ainda não tenham compreendido. Acho que vão ser vencidas pelo cansaço, e né? Mal sabe eles que somos mulheres. Essa que é a grande questão. Nós estamos aqui com muita coisa a dizer, querendo construir e aptas a fazer pontes. Perfeito, Débora. Não vamos voltar atrás. Nós não vamos aceitar ser silenciados. E silenciadas, e silenciadas. Não vamos aceitar. Nós chegamos aqui e vamos permanecer. Daqui é só pra frente. Essa foi a nossa convidada de hoje, Débora Camargo. Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço imensamente. Presidente da Comissão da Diversidade Sexual. Você já se comprometeu a voltar. Isso. Pode mandar beijo agora. Manda um beijo pra minha esposa que tá me ouvindo, tá? Assistindo beijo a gente. pra esposa da Débora. Patrícia tá lá nos ouvindo, né? Um beijo pra todas as pessoas que compartilham desse ânimo construtivo. Depois da pandemia, abraço e beijo é uma coisa muito boa, né, gente? Não é verdade? Né? É verdade, né? Para a comissão, para a minha diretoria que está ouvindo, para as pessoas que estão aqui conosco, né? Que eu acredito que são essas pessoas que são determinantes numa construção social melhor, melhorada, possível, né? E que traz para nós esse espaço de contraditório, reflexivo, não é verdade? Maravilhoso. Democrático. É difícil, mas eu acho que é o único caminho possível. Mas as coisas difíceis também são boas. Exato. A gente vai... Difíceis são boas, né, Nara? Porque eu te dou muito trabalho, né? Oh, eu adoro. Olha, Nara, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E, Cíntia, eu vou fazer na minha pontuação final 2 coisas que me veio muito à cabeça. Uma, a gente assistiu aqui um vídeo do deputado Nicolas, ou Nicole, como ele gostaria de ser chamado, falando sobre lugar de fala. E eu espero que seja uma provocação para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para pesquisar o que é lugar de fala. Djamila Ribeiro tem um livro massa sobre isso, e ela tem um outro que também é muito útil, que é o Pequeno Manual Antirracista. Isso. E compensa a leitura. Às vezes, quem sabe, não é mesmo? Ele vai espalhar essa palavra do lugar de fala de Djamila Ribeiro, que é uma grande intelectual brasileira. A segunda coisa, eu faço críticas ao nosso sistema de justiça, mas eu tenho que ressaltar aqui fazer um elogio, porque eu acho que é muito importante também a gente elogiar. Claro. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, ele tem feito um trabalho primoroso. E quando eu digo isso, não é que não tem defeitos, mas é porque, por exemplo, a gente tem conseguido, eu consegui, não só nessa última eleição contigo, Cíntia, mas na eleição anterior, algumas decisões que a gente chama dentro do feminismo decolonial como um cinturão para as candidatas. Então, a gente tem conseguido precedentes judiciais que formam um cinturão de defesa para as candidaturas de mulheres. E isso é importante. O nosso TRE também tem tido uma visão de ineditismo, tem sido protagonista, acho, sabe? E uma ousadia política necessária. Aquela liminar para a gente poder estar na TV, assim, o juiz fez um apanhado histórico ali que foi muito forte, muito potente, né? Pesquisem, gente. Foi muito bonito, foi muito bom. É público. E foi a nossa aqui provocadora
Chef More, né? Muito bom. Eu fico orgulhosa de estar Você vai à frente voltar também, nessa... viu, Nara? Volto na hora que você chamar, Cíntia. Pra mim é um prazer ela é difícil, falar. ela fala assim, mas ela é difícil. Sou nada. Eu Mas também sou difícil, me chama que eu vou. Já tô, né? E assim, no fundo, a gente tem que pensar nessas novas fronteiras. Eu acho que a gente tem feito... E esse espaço que a gente está agora já é uma criação de uma nova fronteira. Eu acho que quem está do outro lado ali está sendo provocado o tempo inteiro. E às vezes pode, sim, ter um start de alguma ideia, modificar. Eu vou convidar... Vocês viram que eu sou bem otimista e eu vou convidar também quem nos ouve a acompanhar as Goianas na Urna. Com que certeza. É uma iniciativa super massa. Super. Eu brinco que eu levo a Necessária. palavra das Goianas na urna para onde isso eu aí. vou, porque é uma iniciativa de Goiás, mas que a gente já está colocando no Brasil inteiro e tem esse viés de fazermos de minorias políticas alçarmos, né, candidaturas de minorias políticas, mas para que um dia a gente chegue aí a uma maior representação e a uma maior representatividade. E dá Exatamente. resultado, né? Porque Dá tem resultado, resultado. dá resultado. Com as E, Goianas na assim, urna, a gente teve mulheres eleitas, É. né? Então, assim, são provocações extremamente necessárias, porque, primeiro, você empodera, e eu sei que essa palavra tem dificuldades, mas nesse momento eu acho que ela cabe, porque as mulheres se sentem potentes o suficiente para esse desafio que não é fácil. Não é. Né? E segundo momento que ela sabe aonde ir. Isso. Ela fala, olha, eu tenho aqui uma rede para poder falar para mim, ó, vai por esse caminho, você nunca Com foi, mas vai por certeza, né? esse. Vamos dialogar aqui junto. Então, eu acho que essa construção... Mas você esqueceu de mandar uns beijos, viu, Nara? Eu vou mandar. Então, olha só, eu vou mandar um beijo, então, para quem nos assiste aí, quem teve Aquelas criaturas lindas que moram na sua casa também merecem beijo. Eu tenho cachorros. Ah, E o meu maridão, gente, que eu vou, né, você mandou para sua esposa, eu vou mandar pro maridão, pro Xandão, que com certeza vai ouvir esse podcast e ele fica me estimulando e me provocando, viu? Com Tem que certeza. concordar comigo, não, tô improvisando. Não tem que concordar comigo, não, até inclusive a discordância faz parte e é amorosa. é. Então, um beijo aí pro meu Xandão, meu companheiro de vida, que a gente vai seguindo com amor aí para esses caminhos. Um beijo para vocês duas, adorei. agradeço. obrigada. Adorei imensamente. demais mesmo. Eu espero que todas e todos e todes tenham gostado. Né? Porque isso é para isso, assim, a gente pode, deve falar de qualquer assunto, porque a gente tem capacidade, a gente tem nosso senso crítico aqui aguçado, e aí convidar você também para fazer parte dessa mesa, dessa roda, desse café com água, vem junto, e esse foi mais um 50 Minutos com Cíntia Dias, um prazer imenso, e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo para todas e todos e todes. todes.